2, 3. Valar Morgulhos! Uma collab de respeito, porque Game of Thrones está chegando dia 14 de abril, então é lógico que a gente não ia ficar de fora desse bafo, né, amores? E a gente chamou uma especialista aqui pra ajudar a gente, vocês já conhecem a Mikan, e ela vai ajudar a gente a falar dessa série muito especial. Obrigada pelo convite, pessoal, é muito legal estar aqui de volta. Como eu falei, né, nem fui e já voltei. E como não é surpresa pra ninguém, eu sou muito fã de Game of Thrones, então tô super animada pra gente falar sobre a série. A partir de agora a gente vai ter um especialzinho, são alguns vídeos sobre Game of Thrones, e são vários assuntos. E o de hoje, qual que vai ser? Antes de falar do tema de hoje, ó, aquele ritualzinho básico, né? Vai se inscrevendo no canal, dá um like aqui no vídeo, compartilha pros parça e agora vamos! O tema de hoje, como a gente começou com Valar Morgulhos, é morte, né? Game of Thrones é uma série muito conhecida por matar seus personagens. É realmente complicado, toda hora morre alguém. E até se a gente for pensar não só nos protagonistas, né, nos personagens mais importantes, um canal no YouTube fez uma estimativa de quantas pessoas teriam morrido, quantos personagens, e ele chegou à conclusão que morreram 174.373 personagens ao longo das temporadas. Isso contando com soldado, com White Walker, com personagem secundário e tudo mais. Não, você imagina a planilha que ele fez com todos os Como que ele fez isso? morreram? Ele ficou olhando frame a frame, vendo cada um que morria. Acho que sim. Que tempo livre. A gente não tem todo esse tempo aqui, não né? é? Eu acho que é muita gente pra gente falar, né? Então a gente vai falar de 10 personagens muito queridos e muito queridas que nos deixaram ao longo da série, mas estão nos nossos corações. Bom, eu acho que então nada mais justo do que Mikan começar essa lista. Ai. Assim, lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Mas nem dá mais pra ligar pra spoiler de Game of Thrones, né? É verdade. Ainda mais porque o primeiro dessa lista eu acho que é o maior spoiler que fez com que muita gente assistisse a série, que é Ned Stark. Eu acho que a notícia da morte do Ned Stark passou e fez muita gente voltar pra ver Game of Thrones na segunda temporada, né? Porque ele começa a série como um protagonista, né? A gente pensa que é a história dele, é o Xambin, né? Nossa, ator famoso e tudo mais. Aí chega lá no episódio 9 e cortam a cabeça dele. E aquele bafo, né? E o Ned Stark é um personagem legal. Tem muita gente que fala, ai, não, ele foi burro, não sei o quê. Gente, ele foi honrado, tá bom? Ele tentou agir da melhor maneira possível lá e não deu muito certo pra ele. Então, ele tá aqui na nossa lista porque eu acho que eu sinto falta do Ned Stark. Sim, Apesar da morte dele ser necessária pra história andar e tudo, ele era um personagem legal. Winter is coming. Ó, então eu vou seguir aqui com uma personagem icônica, que teve uma morte icônica também, que é a Olenna Tyrell, a matriarca da casa Tyrell, que ela é uma das grandes jogadoras também, né, de toda a série, que pra começar, né, ela ajudou ali na morte do Joffrey. Maravilhosa. Livrando Só por isso a já neta merecia, dela. tá na nossa lista. Tudo. Então, né, por isso já não precisa falar mais nada. A morte dela aconteceu na 7ª temporada, como uma estratégia dos Lannisters, né, e a morte dela foi tranquilinha, porque o Jaime Lannister convenceu a Cersei de fazer uma morte tranquila. E ela foi envenenada, mas o lance todo é que ela aceitou ser envenenada. I'd hate to die like your son. Ela fala que foi ela que matou o Joffrey e que ela faz questão que a Cersei fique sabendo. Tell Cersei. I wanted to know it was me. Turn down for what? A próxima morte da lista é a Ygritte, que era uma selvagem que foi acolhida ali pelo Jon e se apaixonou pela acolhida de várias Ele maneiras. foi acolhido por ela. Tô amando essas palavras. Justo. E aí na 3ª temporada, na Batalha de Castelo Negro, ela toma uma flechada no coração e ela tá bem em frente ao Jon. Pra quem gosta de romance, foi uma cena muito triste, né? Ela morre nos braços dele, então. né? O próximo da nossa lista é o Hodor, que teve uma cena de morte que o pessoal julga uma das mais emocionantes da série, né? Ele trabalhava nos estábulos lá de Winterfell, só que a jornada dele começa com ele ajudando o Bran Stark, porque o Bran perdeu os movimentos das pernas, então o Hodor carregava ele pra lá e pra cá. Só que aí tem uma treta que rola na 6ª temporada, Game of Thrones, né? que é toda de viagem no tempo e interferências, e é muito doido. Vou tentar simplificar aqui. Senta que lá vem a história.
O Hodor, na verdade, lá no passado, se chamava Willis, e ele conseguia falar normalmente. Só que o Hodor dos dias de hoje só fala Hodor. O que aconteceu nesse meio tempo? Teve um momento em que Hodor, Bran e a galera toda estavam sendo atacados, e quando eles tentaram fugir, o Hodor ficou segurando uma porta. Então a Meera Reed, que era uma das companheiras de aventuras lá, falou: "Hold the door", segure a porta. E nisso o Bran estava tentando usar os seus poderes de Warg, e ele acabou, num flashback que ele estava vendo o Hodor do passado, ele entrou na mente do Hodor do passado, e isso fez com que passado e presente se misturassem, então o Hodor do passado ficou repetindo a frase "Hold the door, hold the door, hold the door, Hodor", e aí ele só ficou falando Hodor pra sempre. Então o Bran causou o Hodor da maneira que ele é no presente. É muito louco essa história, Muito fácil né? explicar magia. É, tranquilo. Pô. Mas aí ele não conseguiu segurar a porta o tempo suficiente e ele morreu, e foi basicamente isso. Mas o Bran e a Meera sobreviveram, então... Desculpa, gente. Eu tentei do jeito mais simples possível, mas é muito tempo. Agora eu vou falar da morte de um personagem muito querido, né? Que é o Mestre Aemon. Ele é um Targaryen legítimo, né? E ele teria sido o rei de Westeros, mas ele deixou esse trono pro irmão dele. Então isso mostra o quanto ele é incrível. Ele é o melhor personagem. Sou apaixonada pelo Mestre Aemon, ele é muito maravilhoso. E a morte dele, como eu falei, foi de causa natural. Ele tinha 104 anos, ele morreu na cama, né? Assim, simples assim. A próxima morte é do Oberyn Martell. E aí... Ele não ficou nenhuma temporada na série. E ele era o príncipe de Dorne, também conhecido como Víbora Vermelha. E ele foi em busca de vingança pela morte da irmã dele. Quando você assiste a cena, ele tava ganhando. Ele tava lutando contra o Montanha. E por um deslize, por uma bobeira, ele tem a cabeça literalmente explodida. I've killed her children. Then I raped her. Then I smashed her head in like this. É uma das cenas mais gráficas, assim, né, de Game of Thrones. Mas ele deixou o Montanha envenenado depois. É verdade, é verdade. Pelo menos isso. O número 7 da nossa lista, na verdade, a gente vai trapacear um pouquinho. Porque não é um personagem só, mas sim todos os personagens que morreram no Casamento Vermelho. Principalmente Robb Stark, Catelyn Stark e a mulher do Robb, a Talisa Maegor, que além de tudo tava grávida. Cara, o Casamento Vermelho é um dos momentos mais infames de Game of Thrones, né? O pessoal filma a reação da galera chocada com o que tá acontecendo. O que era o Casamento Vermelho? Era o casamento do Edmure Tully com a filha do Walder Frey, a Roslyn. E aí foi todo mundo da aliança do Robb Stark lá, porque o Walder Frey era um dos aliados, só que, né, falciane. What? E logo depois que rolou a cerimônia de casamento mesmo, tava todo mundo numa festa e começou um massacre. Então morreu toda essa galera, estimam que tenham morrido mais de 3.000 pessoas, porque também massacraram os soldados e tal. E foi a grande derrota do Robb na guerra, sabe? O exército dele foi dizimado, ele mesmo morreu, o Vento Cinzento, que é o lobo dele, morreu nesse dia também. E tudo isso foi uma vingança do Walder Frey, porque o Robb teria quebrado uma promessa com ele. Lá no final da primeira temporada, a Catelyn fez um acordo com o Walder Frey, falando que o Robb se casaria com uma das filhas dele. E aí o Robb se apaixonou pela Talisa e acabou deixando de lado essa promessa. Ele queria se casar por amor. E aí o Walder Frey não levou isso numa boa. O que o Walder Frey fez foi uma violação muito grave do direito do hóspede, que é uma coisa que em Westeros é considerada uma das leis mais sagradas e tudo. E ele fez isso aliado aos Lannisters e aos Boltons. Todos eles planejaram essa traição. Mas a vingança veio. A Arya Stark, várias temporadas depois, chegou lá na Casa Frey, matou o Walder Frey e matou todos os familiares dele que estavam envolvidos no Casamento Vermelho. When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Tell them winter came for House Frey. Turn down for what? Agora eu vou falar de uma morte revoltante, que é da Shireen Baratheon. Gente, primeiro que é criança, né? Começa por aí. Começa por aí, que é muito difícil. E foi muito injusta essa morte, porque tudo foi culpa do pai dela, o Stannis Baratheon, e dá muita raiva, porque ele tá obcecado em ganhar a guerra, em vencer. E aí a Melisandre, ela fala que precisa acontecer um ritual, né, do sangue e tal, e que então a filha dele precisa ser sacrificada. Ai, que ódio. E aí ela é queimada ódio. viva, com ele assistindo, e ela gritando, é horrível.
Don't do this! Please, Mother! Mother, help! Mother! Mother, help! Mother, help! Help! Please don't do this, Mother! Please! Please, Mother, please! Please, no! Sério. Essa cena é muito chocante. É muito chocante. É uma cena que foi muito criticada quando Sim. saiu, foi na 5ª temporada. E o que me deixa mais brava é que não serviu de nada. Não serviu de nada. Porque ele não venceu a guerra, não adiantou de nada, ele ainda morreu. O exército dele desertou porque o cara queimou a própria filha viva. 10º número da nossa lista é Jon Snow, que... Por que ele tá na série agora? Ele tá vivo. Mas ele já morreu. Ele morreu lá no final da 5ª temporada, numa traição organizada pelos próprios homens da Patrulha da Noite. Lembrando que ele era Lorde Comandante da Patrulha. E aí os homens se amotinaram e atacaram ele. Tava todo mundo cercando com uma plaquinha de traidor. E esfaquearam ele na barriga. Por quê? Porque o Jon Snow tava querendo abrir a muralha, né, e trazer os selvagens pra dentro de Westeros, pra proteger os selvagens, o povo livre, dos caminhantes brancos. E essa medida foi bastante impopular lá na Patrulha da Noite, inclusive pro Olly, que foi o cara que matou a Ygritte. Que pena que o Jon morreu, mas que bom que tinha a Melisandre por lá. Chegou no momento certo lá na muralha, fez um ritual e conseguiu trazer o Jon de volta à vida. E é muito bom, porque assim, de todas as mortes que a gente falou aqui, é difícil terem uma segunda chance, né? Sim, O Jon eu tem uma falar. chance rara. Vou fazer uma menção honrosa aqui, algumas mortes que a gente sofreu demais, que não são de humanos, mas são dos lobos, Stark. sim. Porque a gente gosta de bichinhos, a gente gosta de seres humanos também, mas a gente gosta de bichinhos, a gente gosta de todo mundo nessa série. Então, vou começar falando da Lady, da Sansa, que morreu no lugar da Nymeria, da Arya, e que tinha atacado o Joffrey e fugido, né? E depois tem o Vento Cinzento, que era o lobo do Robb Stark, que morreu lá no Casamento Vermelho também. Ai, podia ter sido diferente se o Robb tivesse entrado lá no salão com o lobo pra proteger ele. Teve também o Cão Felpudo, que era o lobo do Rickon, que foi morto quando o próprio Rickon foi entregue ao Ramsay, que é um dos piores personagens dessa série. E o Verão, o lobo do Bran Stark, que morreu se sacrificando pra segurar a galera que tava atacando a caverna ali do Corvo de Três Olhos. Eu sou meio contra essa morte. Eu acho que ele pulou lá no meio, ele podia ter tentado fugir um pouquinho mais antes de se jogar. E falando aí dos nossos pets de Game of Thrones, tem os dragões também. Infelizmente, o Viserion, que é um dos 3 dragões da Daenerys, foi morto pelo Rei da Noite. Mas ele, assim como o Jon Snow, ele também voltou à vida, só que de jeito diferente. Tá meio vivo, meio morto ali, não sei. Ele tá com os olhos muito azuis e brilhantes e tudo mais, porque ele foi revivido pelo Rei da Noite e agora tá sob o comando dele. Todas essas mortes são muito tensas, né? E pesadas demais. Só que em Game of Thrones é tudo tão perfeito que parece real, né, gente? Eu acho que a gente sentiu realmente todas essas mortes que a gente falou e tantas outras. Ai, dá saudade, né? E comenta aí pra você qual que foi a morte mais tensa, mais difícil, mais pesada. Comenta aí. E ó, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like. Porque vão ter muitos vídeos mais especiais de Game of Thrones com essa collab maravilhosa. Especialista demais em Game of Ai, Thrones. gente. Obrigada. Seguir a gente no Instagram, @AmoSéries. E também dá sua dica aí com o hashtag Quero no Amo Séries. É nóis. Obrigada, Mikan. Obrigada pelo convite. Até o Tchau, próximo. tchau.